Supondo que a gente esteja caminhando para uma guerra mundial, que é o que parece, tá ligado? Os sinais são os mais constrangedores. Sim, a escalada retórica compensa um pouco aquilo que é a prática. Porque o Biden disse uma frase hoje, que todo mundo deve evitar uma guerra nuclear porque é impossível vencer uma guerra nuclear. E a humanidade está na iminência de uma extinção. Sim. Porém, esticar a corda, não é? Como está acontecendo, em que a OTAN, que é uma instituição absolutamente anacrônica. O que é a OTAN? Para quem não está iniciado, eu sei que você está, é a organização do tratado, é uma organização militar que se organizou, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, nasceu a Guerra Fria. O mundo soviético e o mundo capitalista liderado pelos norte-americanos e ingleses. Pois bem, a OTAN organizou-se como uma organização militar para fazer frente ao Pacto de Varsóvia, que era também uma organização militar, frente a frente no Muro de Berlim, mas o leste europeu todo armado até os dentes. Ora, com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia se dissolveu, deveria ter diminuído a OTAN, ter reduzido a uma expressão mínima, talvez, de coisa. Não, ela já resolveram, não é mais necessária, né? Não é mais necessária, é um anacronismo completo, mas o complexo industrial militar poderoso, privado, que é o turbocapitalismo norte-americano, compra também o sistema e tem que ter as encomendas, tem que gastar muito trilhão de dólar com arma. Então resolveu expandir a OTAN até a vizinhança de São Petersburgo, que é a terra do Putin. Se você entrar Finlândia e Suécia, você está como se nós estivéssemos praticamente mais perto do que o Rio de Janeiro é de São Paulo. Eles não vão aceitar isso. Sim. Por quê? A doutrina soviética, a doutrina russa, que o Putin é soviético ainda, a doutrina deles é eles vão à guerra se considerarem que o seu interesse vital está sob ameaça. E a presença de ogivas de nível de alcance médio nas cercanias, Polônia, Lituânia, Estônia, tudo ali vizinho à fronteira, não faz sentido. Não, é admitir derrota no cenário geopolítico, né? Se eles só permitissem... Porque o interesse da OTAN, de quem está de fora, assim, é só um cara curioso, é fazer um governo mundial. Em que sentido? Criar organizações como a ONU, a OMS, e fazer com que elas tenham poderes acima da soberania dos estados. De fazer regras que até o estado tem que respeitar e não pode contrariar. Formando, assim, uma burocracia mundial de regência do mundo. Eu sei que parece teoria da conspiração. Não. É preciso que a gente tenha clareza de que existem verdades e falácias na tua descrição. Então, que há uma prevalência hoje, e é financeira, é econômica. Então, existe, de fato, um deep state nos Estados Unidos, e ele se enraiza globalmente. O Elon Musk não escondeu que tinha dado mesmo dinheiro para financiar o golpe na Bolívia. E o interesse é explícito, é que o governo da Bolívia resolveu processar o lítio lá das baterias e agregar valor e fazer bateria lá mesmo e ficou encarecendo o lítio para ele. Então, existe isto de fato. E há um esforço imenso para criar uma espécie de não-governo em que o mundo privado da grande plutocracia, que não é mais democracia, com essas tecnologias disruptivas, não é? com algoritmos, com conhecimento hoje dos valores que a gente pratica, porque a gente entra no Facebook, olha para cá, olha para cá, olha para cá, lá o algoritmo identifica nossas predileções de consumo, nossos valores políticos, nossa alma. Então, isso daqui é uma coisa que me preocupa muito. É diferente da gente buscar gradualmente, não é, uma ordem internacional assentada no direito internacional e não na violência como é hoje. Aí talvez seja a minha distinção de percepção do que você tem. Portanto, as Nações Unidas são uma instituição que envelheceu muito, ela está muito mofada, né? A ideia de um Conselho de Segurança com alguns países com poder de veto transforma e muita corrupção nessas outras agências, etc. E centralização do poder, né? Pronto. Mas a busca por uma ordem internacional assentada no direito é uma coisa que a humanidade persegue desde muitos anos, desde muito tempo. Às vezes pela força, o Império Romano, o Império Macedônico com Alexandre o Grande, etc. Direitos universais. Seria isso? Os direitos universais estão pacificados, que são aqueles dos direitos de ir e vir, o direito de ser respeitado pela sua opinião. Por que a gente precisa de um órgão internacional que enforça certos direitos? Assim? Internamente não é o caso. A questão básica é o seguinte: a Rússia tem moralmente uma explicação, como eu já dei aqui, para
para se sentir acossada, mas não tinha o direito de invadir a Ucrânia. Percebe? Os americanos têm uma virtude moral e tal, para aguentar, mas não tinha direito de invadir a Coreia do Sul. Invadir a Coreia lá em 54. Ou Afeganistão. Ou Afeganistão, exatamente. Então, é isso que eu busco numa ordem internacional assentada no direito, em que as deliberações sejam pelo direito e não pela prepotência e pela força, pela violência. Faz sentido. Parece muito legal um mundo onde nenhum país usa de violência para avançar seus interesses sobre nenhuma outra... Pronto, é exatamente isso que eu estou defendendo. O problema é que para você ter alguém que enforce esse direito internacionalmente, você tem que ter uma estrutura global que valide essa regra, né? Se é uma regra global, alguém tem que validar. Em ou tese, a enforçar. força militar, sob ordem das Nações Unidas, são os capacetes azuis, que não tem nenhuma responsabilidade de intervenção em assuntos domésticos, mas de pacificar deliberações, resoluções que coletivamente as nações tenham tomadas em conjunto correto. Então, seria mais como um papel de mediador aos países, né? Sim. Faz sentido, faz sentido. O problema é que, no fim das contas, o país, se ele é soberano de verdade, ele faz o que ele quer. Se a ONU pegar e falar assim, porra, Brasil, não pode mais camiseta amarela na rua, a gente vai olhar para a ONU e vai falar, foda-se. Vocês não mandam aqui, entendeu? Uhum. Essa é a questão. Mas veja, Monarca, esse temor é injustificado. Por quê? Porque há um rito. O rito é o seguinte, na hierarquia das leis, a Constituição, sob o ponto de vista nacional, é a lei máxima. E o que pode prevalecer sobre a Constituição é uma convenção internacional que o país tenha assinado e que tenha sido homologada pelo conjunto de poderes democráticos do nosso país. Entendi. Então, não existe nenhuma possibilidade de uma resolução da ONU se impor aqui dentro sem a devida homologação desta resolução pelas nossas uma instituições. anuência da população brasileira. Hã? Uma anuência, uma permissão Isso, nossa. das nossas instituições. É o tratado internacional. Então, nós fizemos um tratado. Nós estávamos numa guerra com a Bolívia pela ocupação do Acre. Então, entraram ali no território do Acre, bala para cá, faca para lá, e não sei o que e tal. Acabou se estabelecendo uma consolidação no território. E aí veio o Barão do Rio Branco e fez um acordo em Petrópolis, isso virou um tratado e o Acre foi desenhado, tirando um pedaço da Bolívia, e foi desenhada a fronteira e tal. Isto prevalece sobre as coisas porque foi homologado esse tratado internacional, enfim. Então você tem a OIT, vamos lá, você tem lá na OIT a resolução que proíbe o trabalho escravo. Então o Brasil homologou essa convenção internacional, foi aprovada pelo Senado brasileiro, virou norma nacional brasileira, porque tratado internacional homologado aqui dentro vira força de lei. Eu tenho uma pergunta. Se a gente quiser, por exemplo, sair de um tratado... Pode fazer. A gente consegue sair de um tratado? Pode fazer. Depende, porque aí você não tem uma ordem assentada no direito. Então vamos lá. O Fernando Henrique, contra a minha opinião, resolveu assinar um tratado de não proliferação nuclear unilateralmente, sem exigir nada. Então nós, brasileiros, já tínhamos colocado na Constituição, por vontade própria nossa, que nós nos determinaríamos a proibição, a nós próprios, de desenvolver artefato nuclear. Vontade própria nossa. Sim, estou falando que foi o Congresso Constituinte, foi a Assembleia Nacional Constituinte. Eu não acho que a gente devia ter feito isso. Não é porque eu quero fazer a bomba, sabe? Mas é porque a gente tinha que ter autoridade moral para desnuclearizar o planeta. Isso não existe, Ciro, porra. Não, mas eu estou falando de autoridade moral. Não existe, não existe Eu disse isso para o embaixador americano outro dia. Olha, você tem o fato pragmático, concreto, vocês são poderosos, mas vocês estão perdendo a respeitabilidade moral. Isso vai demorar, mas com o tempo, essa erosão da respeitabilidade moral acaba virando um enfraquecimento de poder real lá na frente. Não, tudo bem, concordo, mas a culpa não é da bomba atômica, não é de ter a bomba atômica. Não, rapaz, a questão é o seguinte, nós somos a única espécie da natureza capaz de se autodestruir. Isso nunca vai mudar, essa é a verdade, é o pico tecnológico que a gente chegou. Mas devíamos acabar com isso. Mas não dá, é impossível. Ok, você está dizendo que é, mas diante dessa impossibilidade eu digo ok, ou eu digo deveríamos fazer? A gente pode falar, pô... Isso é uma questão moral. Eu não sou ingênuo. Tá parecendo não, eu assim, sei que você não é ingênuo. Não, então eu não sou ingênuo, mas o que eu estou dizendo é um país como o Brasil, que se impôs a tarefa de não criar bomba, tem uma certa autoridade moral para exigir que o mundo se desarme. Não, com certeza, a gente tem, eu concordo com você, não é isso que eu estou falando. A questão é, para um país, na minha opinião, e, porra, eu sou um gordinho ter tudo que fala na internet, entendeu? Mas eu acho que não ter a bomba atômica é um erro estratégico para a soberania do país. Porque os países, eles têm interesses.
E a Rússia sentiu esses interesses chegando no seu território. Se a Rússia não tem uma bomba atômica, meu irmão, já era a Rússia. A Rússia ia ser engolida pela OTAN. Eu compreendo o argumento. A questão basicamente é a seguinte. Uma escalada armamentista em bases nucleares, a quem serve? Só serve à extinção da espécie humana. Serve à proteção da soberania também. Não. Por causa do medo da extinção. Mas a gente pode afirmar nossa soberania sem levar ao extremo do armamento que leva à extinção da humanidade. É porque, no fim, quem manda é a força, né? É a força, mas a força dissuasória, por exemplo, do Vietnã, derrotou os americanos. E não foi por artefato nuclear. Bom, isso é E verdade. os americanos tinham artefato nuclear e não podiam usar, porque moralmente a humanidade não aceitaria. Mas se os vietnamitas tivessem uma bomba nuclear, os americanos não tinham entrado lá e matado uma caralha de gente, jogado gás mostarda, jogado um monte de coisa, fudido os caras. Eu compreendo o que você está dizendo. E essa é a lógica que acabou estabelecendo a escalada nuclear, que hoje deixa a humanidade na iminência de ser extinta. E o meu espírito é de lutar contra isso, embora eu saiba que é muito difícil, mas veja, eu estou me preparando para ser presidente do Brasil. Então, em qualquer aforamento que eu chegar, eu vou dizer isso. O meu país se determinou não ter estrutura nuclear e nós consideramos que a humanidade, por mais evidências que isso seja ingênuo, naif, a humanidade deveria entrar numa estratégia de desnuclearização do planeta. Sim, seria perfeito. Todo mundo Acabar vai bater com essa palma e o ameaça. Brasil sobe de relevância, me dá uma certa autoridade moral para eu estar em mediações em que, no limite, se eu não consigo isso, eu vou qualificando a presença do Brasil no cenário internacional. Do jeito que está hoje, é um país desmoralizado. Faz sentido. Hoje não é diplomaticamente inteligente se construir uma bomba atômica, porque nenhum país quer que você faça isso, porque eles não querem você forte. Mas qual é a coerência? Então, veja bem, aí eu estou concordando nesse aspecto com você, mas qual é a coerência, não é, de você imaginar que o Irã não pode evoluir para uma tecnologia nuclear, não sei o que e tal, e Israel tendo? Exato. Percebe? Não há coerência moral nenhuma. E isso parece naif, parece ingênuo à luz da prepotência, da prevalência unilateral de uma ordem unipolar, mas isso não é o futuro da humanidade. Vem aí a China. A China vem para dizer, olha, o mundo não é unipolar. O mundo é diferente, o mundo agora é integrado, o mundo tem que evoluir para uma... Então, nós temos os nossos interesses e vocês vão respeitar eles. Exatamente, mas vamos fazer isso porque concordamos que é melhor assim, ou vamos fazer isso porque temos um medo do outro? A gente só vai fazer isso porque temos um medo um do outro. Eu espero que não. Não queremos concordar. Não, eu espero que a gente possa concordar. Tudo bem, tudo bem. Isso é uma questão que está longe de ser realmente relevante para o Brasil atualmente. Assim, Não, é grave porque o Brasil não aguenta 2 dias de guerra com a Venezuela. Sério? Tô te dizendo. Caralho, não, isso é preocupante. Então a gente tem que ter a bomba atômica rapidamente. Não digo que tenha que ter a bomba atômica, mas temos que ter uma força de defesa com capacidade dissuasória e capacidade de dizer não, que hoje é uma brincadeira. Monark, tecnologicamente, os nossos mísseis de curto alcance, nossas aeronaves, nossos navios, são guiados pelo GPS americano. Sabe, as comunicações militares, o inimigo está chegando, vamos por acolá, cuidado aí e tal, não sei o quê, são processadas por satélite americano. Chega a ser piada. Pode rir, porque é uma piada de péssimo gosto. A gente é uma colônia. Nós somos um país com pouquíssima capacidade dissuasória, quase nenhuma. Sob o ponto de vista de dependência tecnológica, dramática colônia como jamais fomos na história. Nunca a dependência e a prostração do Brasil, a dependência estrangeira, remédio, bem de capital, novos materiais, semi-elaborados, semicondutores, microeletrônica, 100% disso nós estamos dependendo do estrangeiro. Sim, a gente não tem tecnologia Se aqui o cabo no Brasil, disser o seguinte, olha, desliga a banda do celular, acabou nossa entrevista. Ele faz. É isso. E a China já está desenvolvendo o 6G. Deixa eu te dizer, em 1980, ontem, quando tu nasceu em que ano? 90. Faltava 10 anos para você nascer, o Brasil era 6 vezes maior do que a China, sob o ponto de vista de riqueza industrial. Hoje a China é mais de 20 vezes brasileira. Esses caras pontinhos do Brasil. Sim. Todos eles. Lula, não sei o que e tal, porque é tudo desse tamanhinho, a cabeça. Não aguento uma conversa dessa aqui com você. O cara que diz que o conflito mais grave do pós-guerra é resolvido com cerveja, você vê o tamanho da minhoca que temos na cabeça acha que todo mundo é trouxa. E ele costuma ganhar nisso, porque acaba sendo... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks.
Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.